Olá pessoal, eu sou a Su. E eu sou a Maria. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma lista que a gente acha que vocês vão gostar, né, amiga? Porque nós vamos ranquear os livros de quem? Dela, a rainha desse canal, Freida McFadden. Freidinha. A gente fala um pouquinho mal dos livros dela. Só um pouquinho, mas a gente ama ela. Então, assim, a gente colocou aqui, a gente leu todos, né, que ela lançou até o momento aqui no Brasil. Então, a gente não pensou. A gente só listou aqui, né, quais foram. São 10 livros. E nesse momento aqui com vocês, a gente vai ranquear. Então, do que a gente menos gostou até o que a gente gostou um pouco mais, né? Assim, de bate-pronto. Ai, meu Deus do céu. Vamos, Tá amiga. nervoso. Que nervoso. 10º lugar. 10º lugar, eu acho que o livro da Freidinha que eu menos gosto é Até o Último de Nós. Eu acho que esse foi o que menos me prendeu. E o que... Nós estamos, inclusive, resenha de todos, tá, pessoal? Sim. Nós não vamos nos estender muito, porque como são 10 livros, senão a gente fica até muita coisa, né? Mas nós temos esse grupo aí, são 3 casais, né? Que eles vão pra um hotel e aí o carro, eles são tipo uma minivan, para de funcionar e eles ficam presos ali no meio do mato, né? E eles tentam chegar pra esse hotel. E enquanto isso vai acontecendo ali, umas coisas meio macabras rolam. Macabristas rolam, revelações, você começa a descobrir coisas sobre essas pessoas. Mas foi, de fato, a história que menos me prendeu. E eu acho o final uma bosta. Ruim, ruim, ruim. Então ele é o meu 10º lugar. Pra mim, eu acho que o 10º lugar é o Detento. Porque, assim, dá uma briga bem boa, 3 aqui da lista, né? Mas, assim, pra mim, eu acho que, pensando no meu sentimento, quando eu terminei de ler, eu acho que foi o Detento. O Detento. Porque aqui, vamos resumir também, né? Esse aqui é a história de uma enfermeira. Ela tá se aventurando em novos cargos. E aí ela tem uma brilhante ideia de trabalhar numa prisão de, como é que fala, segurança máxima. E um dos detentos é uma pessoa que fez parte do passado dela e que tem algumas questões ali, né? E assim, nada faz sentido na minha cabeça. Desde o início a gente fica meio tipo, tá, então por que você foi trabalhar ali? Então por que você fez tal coisa? Então, assim, pra mim, 10º lugar, o Detento. Detento, amiga. Vou botar aqui separadinho. Ai. O seu e o meu. Em 9º lugar, eu estou aqui olhando a lista, aqui com a Maria. Eu acho que em 9º, As 7 Chaves, que foi o último dela, né? Sim, que a gente leu por último, né? Nós lemos por último. Ai, gente, eu acho que é isso, é uma história morna. E tem um bom enredo, assim. Quando você lê a sinopse, é uma boa sinopse, porque nós temos essa personagem, que eu já não lembro mais o nome. Mas o pai dela, quando ela tinha 11 anos de idade, o pai dela ele foi preso, acusado ali de um crime, nossa, super macabro. E aí ela vai morar com a avó, muda o sobrenome, ela se torna uma médica. E aí crimes começam a acontecer e o modus operandi é o mesmo do pai dela. Gente, mas é uma mocinha que me irritou tanto. Ela tem uns questionamentos que eu entendo que as personagens da Freida, elas são meio chatinhas, porque... eu acho que elas querem nos confundir. Sim. Todas as personagens, elas são muito parecidas no sentido assim, cada hora elas desconfiam de alguém, elas ficam, mas será que é fulano? Não, mas pode ser ciclano, mas essa pessoa está estranha, mas eu mesma estou estranha. Então eu sinto que a Freida usa essa artimanha aí de escrita pra poder confundir o leitor, pra que você desconfie de todos. Mas eu achei ela tão bobinha, essa moça, gente. Nossa, tanta coisa ali que ela fazia, eu falava, não, filha, não. Sério, cara? Não é assim. O final nem é dos piores de todos, né, amiga? Não é o final pior. Ele até, assim... convence um pouquinho. Convence um pouco. Pouquinho. Mas o enredo, pra mim, não foi dos melhores. Pra mim, em 9º, eu acho que vai ser A Professora. Nossa. Porque foi um livro que você lembra, né, amiga? Da minha raiva, lembra? Essa história. Eu falo, mas que é isso? Que coisa? Que essa mulher tá arrumando? Né? Então aqui a gente tem essa professora, né? Ela trabalha numa escola aí de, né, tipo, ensino médio ali, ensino fundamental 2, médio mais ou menos. E aí ela tem uma amizade com um cara, tipo, bem amigo ali, meio tipo o mentor dela pra entrar nesse lugar. E ela, tipo, bota a mão no fogo por ele. E aí ele é acusado, né, de ter feito alguma coisa séria com uma aluna. E a gente vai
entendendo como que é a relação dessa mulher, né, com ele e dessa aluna que foi quem acusou. E assim... Nossa, o final. O final desse livro, eu fiquei olhando assim pro horizonte e pensando assim, pra quê? Por quê? Por que que uma pessoa chega nessa conclusão de que isso é um final ok? Isso não. Vai lá e escreve, Maria Fernanda, faz melhor. Não, a Mas gente não queria gostei. muito ser, tipo, a leitora beta da Freidinha, Sim. né? A gente poderia ser. Falar, não, Freidinha, aqui não convém. Menos, seja menos, né? Então, a professora pra mim foi um livro que eu ri no final. Tipo, gente, acho que detendo a professora, né? Eu terminei rindo, tipo, como assim? Então, um nono. Entendi, amiga. O meu 8º, já decidi aqui, vai ser o Detento. Realmente, não terminamos felizes, amiga. Não. Eu lembro que esse, eu acho que foi um que eu terminei brava também. Falei, que final ruim. Que Trem final ruim. ruim, que final mais de novela. Eu adoro uma novela, eu não tenho problema nenhum com novela, mas eu não gostei. Eu gostei. Maria já falou sobre ele, né? Tem a resenha dele aí, onde tem vários comentários. O pessoal se dividiu bem com esse livro. Foi. Então, eu aconselho vocês, mas é meu 8º lugar. Sim. E meu 8º lugar, nossa, eu fiquei bem na dúvida aqui agora, entre dois aqui. Entre vários, mas assim, tem dois. Mas eu acho que eu vou colocar o Acidente. Que eu acho que vai ser o Acidente. Deixa eu só anotar pra não esquecer, mas vai ser o Acidente. Aqui a gente tem uma personagem chata, de novo. E ela sofre um acidente, meio uma nevasca, assim, sabe? Primeiro, assim, não é spoiler, mas primeiro que ela tá grávida de 8 meses, quase 9, ela tá com contração. Ela faz o quê? Ela pega o carro dela no meio de uma nevasca e vai pra uma cidade que é a 2 horas da casa dela, sozinha. Claro que acontece um acidente, né, no meio disso, e ela fica o quê? Presa. E aí uma pessoa resgata ela por conta da condição climática, leva pra casa dele, e ali ela vai tentar entender se eles estão cuidando dela, se não, o que eles estão fazendo com ela, por que estão fazendo certas coisas com ela. E assim, gente... Não, acho que até me pegou a premissa, assim, em alguns momentos, que eu falava, nossa, isso aqui faz até sentido. Mas de repente ela usava um negócio, ele colocava uma motivação que eu falava, e o final também pra mim foi muito assim, eu acho que ela quis explorar um plot daqueles assim, nossa, eu não imaginei que fosse tal pessoa, eu não imaginei que fosse tal coisa. Mas pra mim não rolou. Foi um negócio jogado, assim, tipo, isso aqui foi isso. Explicou ali, mas não, então pra mim foi ele. E você falando, eu revivi tudo. Eu revivi, então ele já vai para o meu 7º lugar. Meu 7º lugar vai ser o Acidente, porque é isso. E ele tem uma premissa boa, né? Tem, é legal. Eu tava envolvida na tour. Assim, ele começou já me irritando, a menina me irritou. Ela é chata. Me irritou, chata e burra. Filho, tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa que você pode fazer, cara, não faz isso não. Mas é uma premissa interessante porque é isso, né? Ela sofre esse acidente, aí, né, vem essa pessoa, resgata ela, e aí tá no meio de uma nevasca, não tem jeito de ir pro hospital, não tem o que fazer, e ela fica ali numa casa. E aí coisas começam a acontecer com ela, e aí me pegou a premissa. Sim. Opa. E assim, é interessante, Sim. né? Enquanto ela tá ali na casa... super rapidinho de ler o livro, mas o final também, porque alguns personagens eles vão se contradizendo. Eu até tava assistindo esses dias ao nosso vídeo e a gente até fala que tem 2 personagens ali que assim, vai pra um caminho aí vai pro outro. Mas tem até mais personagens que se contradizem ali. Você vê todo mundo ali, ó. Não é só as 2 não, amiga. Todos. Todo mundo ali, você fala, gente, mas não foi isso que foi apresentado, não é isso que foi falado. É falado tanto sobre isso de um personagem, ele vai fazer uma outra coisa. Então não faz muito sentido, né? Então ele foi pro meu 7º lugar. E o meu 7º, ele foi um que você já falou, que eu também dei muita risada, que foi Até o Último de Nós. Né, que a Su já falou, que é esse da minivan que estraga, esses amigos começam a trazer coisas ali à tona, começa a acontecer coisas com eles nesse meio de caminho que eles estão aí procurando um lugar. Não, forçado. E de novo, né, acho que ela quis trazer plots, tal pessoa que fez isso. Que você fala, nossa, gente, nada a ver com tal pessoa que você me apresentou. Então, Até o Último de Nós é o meu 7º. O meu 6º, amiga, é A Contadora. Nossa, verdade, hein?
Acho que eu vou até colocar o meu também, a gente pode falar junto. Vamos falar de A Contadora, então. Que nós temos uma personagem que ela é super peculiar, né? Essa contadora. Ela some. Cadê ela? E aí a casa dela tá tudo revirada, com marcas de sangue. E a principal suspeita é uma colega de trabalho dela. E aí a história se desenrola, né, pra saber o que aconteceu. Essa moça sumiu, essa moça morreu, foi a colega lá de trabalho que fez alguma coisa, porque aí começa a surgir e-mails, conversas, né? Assim, não é dos piores da Freida, ó, já tá até no sexto lugar, tem piores. Mas esse eu achei que foi um livro que até que, assim, ele, como um todo, foi uma leitura, assim, que pra mim foi uma leitura gostosinha. Não foi um livro que eu botei muito defeito, não, amiga. Só o final, eu acho, né? Eu cheguei bem à conclusão de que todos os finais da Freida, com raras exceções que virão aí, que eles me irritam. Sim. Né? Mas eu achei que, assim, pelo menos na minha experiência, esse não foi dos piores. Não é um final perfeito, não é um livro perfeito, mas eu achei que tem piores. Sim, também acho. Mas assim, eu sigo na mesmo que você, se você já quiser ir pro quinto, porque pra mim também foi o sexto. E aí eu vou no quinto, o meu vai ser A Professora. A Professora, afinal, de fato, é um dos piores. Porque o plot, tem algo que acontece no plot ali que não faz o menor sentido. Não faz sentido nenhum. Nada encaixa na minha cabeça que alguém acredita nisso. Deixa nos comentários, alguém acreditou nesse final? Não, assim, ó, não vai. Eu não consigo acreditar, mas ele foi um livro que ele me prendeu o livro todo. Eu fiquei assim, ó, na tour do livro. Eu fiquei presa, não conseguia comer, não conseguia tomar banho, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Eu só li, amiga. Só fui. Então, eu acho que ele até ficou, assim, numa posição muito boa pra um final tão bosta. Ficou numa posição muito boa, eu acho que pelo tanto que ele me prendeu. Tanto que eu fiquei envolvida ali na tour. Agora eu vou falar do meu quinto, então, amiga. Nossa, tá difícil aqui escolher, mas eu acho que vai ser o A Empregada Está de Olho, que é o terceiro da série A Empregada. Aqui tem um negócio que ela joga pra gente não é um mistério, uma desconfiança que tem ali na história, sabe? Um negócio que fica, será? Que não fez nenhum sentido na minha cabeça, depois da hora que ela revelou o que era, né? Então, assim, aqui a gente acompanha a Millie, né, que é lá da empregada. A Millie, ela tá numa outra fase da vida dela, né? Ela casou, né? Então, ela e o marido, né, o Enzo, eles estão numa fase aí de escolher uma casa nova, num bairro diferente. Eles querem uma vida nova. Então, quem leu vai entender, né? E aí, essa vizinhança é um pouco estranha, né, amiga? Eles são meio estranhos, começam a acontecer umas coisas ali que podem envolver coisas que ela sabe. E assim, não fez sentido nenhum na minha cabeça. Não dava pra entender algumas coisas. Eu falei, mas pra que ela pôs isso? Por que pôs aquilo? Então, assim, meu quinto lugar com certeza vai ser esse, amiga. E o meu quarto lugar é esse, que é o terceiro, né, da empregada. Sim. Eu gosto de ler A Farofada da Empregada. Eu gosto dos livros da Millie, me prende. Bom. Mas pensando na trilogia, esse é o mais fraco mesmo. E é isso, ela te joga um negócio e aí você... É isso, ela joga um mistério, mas aí... Não é que... Sabe, você fala, gente, mas não é possível. E aí, de repente, é uma outra coisa. Mas eu ainda gosto, gente, assim. A gente Os gosta melhores de todos, não, mas eu gosto. Mas E meu quarto lugar... Nossa, eu acho que vai ser As Sete Chaves, que a Su já falou. Nossa, chegou longe. Até que ele foi. Ele foi longe, assim, eu achei amiga. até interessante. Eu gosto dessas coisas, né? Tipo, entender o modus operandi, né? A cabeça ali do criminoso, do serial killer. Eu gostei de acompanhar, né? Assim, como que esse cara lá atrás, né? Ele cometia esses crimes, né? Então, assim, eu achei interessante essa filha revisitando esse passado do pai. Achei bem legal. Mas, de novo, né? No final, tá ficando repetitivo no vídeo, né? Assim, o final, que a gente... não faz tanto sentido, né? Coisas que ela faz, que você fala, sério, cara, né? Que você vai fazer isso? Então, mas assim, eu fiquei envolvida, sabe? Foi um livro que eu gostei ali de... Na hora que você deu, nossa, você colocou no nono lugar. Nossa, amiga, é ótimo. Aqui a gente deu uma diferenciada. Aqui nós mudamos, né? Nós estamos Agora o seu top 3. Top 3. O meu terceiro lugar, vou colocar A Empregada, é o segundo. Qual que é? O Segredo da Empregada. O Segredo da Empregada.
Gente, eu gostei desse livro. Bom, ele é Eu bom. gostei. Eu não esperava muito o plot dele. Eu gostei do plot. Eu achei que até essa série ela ia por um caminho, assim, até que não foi exatamente ali muito bem o que eu esperava. Eu gostei do plot. Sim, esse foi um plot. Sim, que a gente tem, né, a Millie nesse segundo livro dela, que vai trabalhar, né, em uma outra casa, de um outro casal. E aí tem essa mulher que não sai do quarto, e aí Millie, muito xereta que fica lá olhando a bolinha na porta, futricando. E aí quando a mulher começa a aparecer, ela começa a achar que essa, né, pessoa tem umas posturas meio diferentes. E tem um plot legal. Eu gostei. Ele também vai ser meu terceiro lugar. Porque eu achei bem interessante, assim, o plot. Eu não esperava. Assim, eu tinha algumas desconfianças, mas não do que de fato era. E gostei, achei interessante, assim, também, né? Então, acho que é uma história que envolve ali, acho que ela seguiu na linha bem legal da empregada. Né? Segundo, eu acho que a gente vai repetir. Acho que vai ficar igual. Será que vai ficar igual? Eu acho. Ai, porque esse eu achei difícil agora de escolher, porque esses dois, agora, tá ali, né? os que sobraram, pra mim, eu gostei, eu acho que com uma intensidade, Sim. o meu amor por eles é bem parecido. Foram 2 livros que me prenderam muito. Mas eu acho que meu segundo vai ser o Nunca Minta. Vai ser o Nunca Minta. Mas eu adorei. Eu gostei muito. É o que eu falo. Tem livros que eles nos abraçam. E é muito engraçado. Porque esse livro ele me abraçou, gente. Ele chegou no momento que eu tava uma bosta desse dia. Eu tava só no fundo da amargura do poço. E eu queria ler um negócio. Sabe assim, você lê e fala, ai, gente, eu ler um trem aqui. Só pra, sei lá, dar uma esparecida na cabeça. E eu peguei esse livro pra ler. Gente, eu peguei ele e eu só desliguei o meu Kindle, né? Eu li por e-book. Eu só desliguei na hora que acabou. Eu li numa sentada. Eu acho que foi o único livro da Freida. Porque assim, todos... a gente leu muito rapidinho, né? Sim. Nós duas. A gente leu ele em coisa de 24 horas. Mas esse livro eu tava com um tempinho. Então eu só peguei e fui. E ele foi um livro que ele me fez assim, ó. Eu parei de pensar também na vida. Foi só eu e ele. E eu adoro essa premissa de gente que fica presa no meio da nevasca. Porque que nós temos esse casal, gente, eles estão presos dentro de uma casa. Eles vão visitar uma casa pra comprar. E aí eles estão esperando a corretora e, tipo, começa uma nevasca. O trem ele começa e eles ficam presos dentro dessa casa. Não tem como sair, não tem como chegar no carro, não tem como fazer nada. Só fica preso. E aí eles acabam descobrindo aí no decorrer da história que essa casa ela pertenceu a uma psiquiatra que foi muito famosa e que tá sumida. Ninguém sabe, ela já tem um tempo que ela sumiu, né? E a casa dela foi pra venda. E eles estão lá nessa casa. E aí a mocinha, gente, eu não lembro os nomes das personagens. Exige muito de mim. Mas ela meio que descobre ali no escritório uma passagem meio secreta onde ela tem acesso a fitas onde essa psiquiatra gravava as sessões dela pra depois ela analisar, né? Fazer as análises dela. E aí ela começa a escutar essas fitas. E aí, gente, olha, eu tive um sentimento muito parecido com o Verity quando eu li, que o Verity tem um diário. E aí eu queria as fitas. Eu queria ali, gente, que ela ficasse ouvindo, pra saber das histórias lá do povo, amiga. E foi uma experiência de leitura muito gostosa. Foi o que eu falei, ele foi um abraço quentinho em um dia muito difícil. E eu gostei da história, eu gostei do plot. Eu não cheguei nesse plot, eu não cheguei lá, porque eu imaginei tudo. Na verdade, eu li tão rápido e eu fiquei tão envolvida que eu não imaginei muita coisa. Sabe quando você só vai? Que você nem cria muita teoria na cabeça, você só vai. Mas não foi o que eu esperava. Então eu gostei muito, muito, muito mesmo. Não, então foi diferente. Porque o meu segundo lugar é A Empregada. Porque, assim, é um livro que... Acho que é o primeiro, né? Então não tem como a gente, né? Tipo, acho que ele tem que estar ali, minha amiga, no nosso ranking. Porque é o primeiro contato com a autora. A gente não tinha, por exemplo, dos últimos que a gente leu. A gente já pegou ali os vícios dela, né? A gente já entende os plots que ela joga. A gente já entende como que é a nossa relação com esses finais dela. E o primeiro não, né? Então... Mas, assim, também foi muito difícil escolher entre os dois. Mas, pra mim, ele ficou em segundo... Porque eu acho, já vou falar do meu primeiro, que é Nunca Minta, né? Então, assim, eu acho que pra mim o que difere ali foi o enredo. Porque eu acho que A Empregada, eu acho que ele tem menos... Me envolveu um pouquinho, mas bem pouquinho menos do que o Nunca Minta, justamente por isso, por conta dessas gravações, e você quer entender esses pacientes, o que esses pacientes estão falando, quem são essas pessoas, né? Por que ela faz tal coisa com tal paciente, por que tal paciente fez tal coisa com ela... Então, eu fiquei muito envolvida. Então, pra mim, o enredo ele foi com mais coisa ali pra eu me envolver,
E a empregada também, né? Então a empregada a gente tem a Millie, né? Então a gente é apresentada pra Millie. Ela tá passando por uma situação na vida dela um pouco difícil, né? Então ela tá aceitando qualquer trabalho, qualquer lugar e ela vai trabalhar numa casa. Chegando lá, ela começa a estranhar o comportamento de uma mãe, o comportamento de uma criança e o comportamento do pai dessa casa, né? Então ela começa a futricar também, né? Ela é bem uma futriqueira, né? Raiz. Então ela começa a perguntar uma coisa aqui, jogar um negócio ali, e a gente vai entendendo como que ela se envolve. É maravilhoso? É maravilhoso também, você quer se acompanhar. Mas eu acho que as coisas ali do Nunca Minta me pegaram mais. Entendi. Eu acho que a empregada... Ai, eu sou emocionada, né, amiga? Eu acho que como foi o primeiro livro que eu li... Eu lembro, foi um surto na minha vida esse livro, né? O meu primeiro contato com a Freidinha. E eu fiquei chocada, porque foi isso, né? Foi o primeiro livro dela e eu li em 24 horas e eu fiquei, meu Deus do céu, que loucura que é essa? O que foi que aconteceu aqui? Porque eu peguei num dia, no outro dia de manhã eu já tinha terminado de ler e falei, meu Deus, o que é isso? O que é a escrita dessa mulher? E eu amei o final, eu amei o plot, eu não imaginava, né? A gente... Eu cheguei muito assim, né? Eu cheguei ali, mas aí de repente acontece um outro negócio e você fala, gente, que loucura que é essa? E é isso, a Millie, ela é futriqueira, dá vontade de dar chacoalhada e falar, não, Millie, mas você se vê envolvida ali na história. Então foi esse primeiro contato que eu tive com a Freida, foi maravilhoso. Eu indico muito esse livro, gente, eu indico pra todo mundo lá na biblioteca. Todo mundo chegava e falava, eu quero ler um livro que prende, né, que eu quero ler rapidinho, pra me tirar de uma ressaca literária, não tô num dia bom, quero ler um negócio rápido. Eu indico a empregada. Tanto que lá na biblioteca que eu trabalho, ele nunca fica lá. É, tipo, raríssimo você ver a empregada, porque pegam muito emprestado, né? Um livro que nós sempre indicamos muito, que eu tenho um carinho por ele, que me apresentou pra esse universo de Freida. Porque aí, se a gente fala mal dos livros da Freida, a gente fala. Os finais são questionáveis. Já sabe que não vai gostar tanto. Mas a Freida, ela é isso, ela é uma amiga, a gente sente que ela é a nossa amiga querida, que traz histórias pra nos envolverem, sabe? Às vezes, o que a gente precisa, às vezes é só isso, não é, amiga? É de um livro, pra não pensar em muita coisa, pra descansar a cabeça, pra criar umas teorias, pra ler rapidinho. E esse rapidinho é porque ele te envolve, porque é uma escrita fácil, é uma escrita gostosa. Tem lá os mistérios que você fica tentando adivinhar quem que foi, por que foi, quem que não foi. Então nós temos um carinho muito grande pela Freida. Seguiremos, sim, lendo livros dela. E, assim, contem pra nós aí, foi difícil, assim, fazer esse ranquear, né? Foi difícil, mas contem pra nós o que vocês gostam da Freida, o que vocês não gostam. Mas fica aqui a nossa indicação, assim, bem forte, que leiam A Empregada Nunca Minta. Que são livros dela que vão surpreender, então quem não leu, leia. E quem leu, nos conte. E deixem um like pra nós, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!